Vamos lá, ó. Daí aqui, ó, no onCreate, quando você instanciar um objeto desse banco helper, o que vai acontecer? Aí você vai criar o SQL conforme o que você precisa, né? E executar, ó, esse SQL database aqui é o que vai ser executado, né? Quando você instanciar esse objeto, banco helper. Aí a gente pode criar um string normal, ó, string SQL, igual a gente cria a tabela. Como que cria uma tabela em SQL? Chamada pessoa com aqueles campos que a gente usou lá. Create table, e aí? Pessoa. Daí, ó, vamos colocar os campos aqui. Vamos deixar bem simples aqui. ID. E aí, ó, o ID a gente coloca integer. Ele é assim, ele não usa todas as regras, né, do SQL em si. Ok? Ele é um pouco mais simples, assim. Daí, ó, a gente coloca assim, já direto, primary key e auto incremente. Tudo junto. Beleza? Esse é o primeiro campo. O segundo campo, vamos colocar o nome. Aí coloca o tipo dele também, vamos colocar text. O terceiro campo, motivo. Coloca o tipo dele também, text. Tudo bem? Ficou um pouco grande, né? Pode ser, né? Um enter. Deixa eu colocar um enter aqui. Olha lá. Aí agora o outro, a cor, né? A cor a gente coloca inteiro. A gente coloca integer, tá? Fechou? Tudo bem? Tem uma dúvida aí, né? Tá faltando um negocinho ali, né? Parênteses, concordo? Um ponto e vírgula para executar? Não lembro se esse ponto e vírgula precisa. Já a gente descobre. E aí a gente executa, ó. Nessa DB que tá vindo aqui, nesse SQL database. Aí eu vou colocar db.exec.sql. Eu passo como parâmetro o SQL. Fechou? É isso aí. Isso, essa é a tabela, é a estrutura da tabela. É um DDL, né? Um comando da linguagem de definição de dados, né? Ok? Tá certo, né? Daí, ó, esse método onUpgrade é bem importante. A gente não vai implementar ele, não, mas é só o lance de vocês sacarem para que ele serve. Quando você... É bem importante você se preocupar com a migração dos seus dados antigos. Ok? Quando você instala uma nova versão de banco de dados, vamos supor que agora já tem lá na Play Store rodando, todo mundo está com a minha versão 1 do banco. Beleza? Tá? Os aplicativos estão com a versão 1 do banco. Aí eu venho e coloco aqui, ó, versão 2. Versão 2. O que vai acontecer? Quando ele instalar a aplicação, ele vai executar esse onUpgrade aqui, ó. Ó, a versão antiga do banco e a versão nova. Então aqui você pode fazer, por exemplo, você pode fazer um if aqui, ó, if, né, old version igual a 1, né, e new version igual a 2. Aí o que acontece? Talvez você construiu uma nova tabela, talvez você removeu uma nova tabela, beleza? E é aqui que você vai fazer os comandos SQL para tratar essa migração quando você atualiza a versão do seu banco de dados. Ok? Então, por isso que tem esse... Né, quando a gente constrói aqui, ó, e eu já coloquei aqui que é a versão 1, né? Vou voltar ela para 1. Do seu banco de dados. Beleza? Entenderam? Ela vai ficar assim, sem ser implementada, mas é para isso que funciona. Mas se eu quiser colocar a versão, eu tenho que implementar isso aí. Não, se você for atualizar, quer ver? Não, é um upgrade. Exato, aí você tem que verificar. Na verdade, se o seu banco de dados não mudou nada, você pode deixar do jeito que está. Desse mesmo jeito aqui. Fez a versão 2 e não fez. Não faz muito sentido, né? Mudar o nome de versão. Isso aqui, ó, um exemplo interessante no aplicativo lá do Pertim.
teve uma situação em que eu tive que fazer isso, que a estrutura do banco de dados ela mudou, e aí eu removi, né, umas tabelas e tal por esse código. Outra coisa que aconteceu também, não sei se vocês chegaram a acompanhar, mas o Pardinho estava salvando os arquivos, né, também no computador, no celular. E aí eu fiz assim, ó, se atualizou, eu fiz por esse código também para apagar determinados arquivos quando você instalasse a nova versão do aplicativo, a nova versão do coisa. Isso, e aí eu acabei fazendo isso aqui, utilizando, né, um recurso meio por fora, tipo, quando atualizei o banco de dados, aí eu fazia apagava esses arquivos do celular. Beleza? Então, ó, isso aqui a gente vai usar para todos, né? Se você tiver uma outra tabela, você executa essas duas linhas de novo aqui, ó. Ok? Você tem uma outra tabela chamada matrícula e assim por diante, ou aluno, ou e-mail, tá bom? E-mail não é o nome de tabela. Daí a gente vai precisar de um DAO. Depois dá para fazer, né? Dividir certinho nos pacotes aqui. Seria legal você ter um pacote chamado DAO para você pôr todas as DAOs, né? Colocar esse banco helper num pacote exclusivo para ele também, de model, por exemplo, né? E esse pessoa também, que é um model, né? Colocar num pacote exclusivo para ele. Vamos criar esse DAO aí. Hã? O helper é o DAO? Mas ele construiu a coisa, eu colocaria ele no model, hein? Construiu a o model é só os tipos primitivos, só os beans, né? Vamos lá. Aí a gente coloca aqui um pessoa DAO. Onde é que você criou isso aqui, não? É uma nova classe. No mesmo lugar. Ó, new Java class pessoa DAO. Beleza? Você fez. Você foi para DAO. Boa. Vamos lá, ó. As coisas que a gente precisa aqui. A gente precisa de um SQLite database. Não. Lite database. Vou chamar ele de banco, tá? Esse aqui é o que a gente acabou de criar lá, a gente vai se conectar com ele. Vai precisar de um objeto daquela classe que a gente acabou de fazer. Vou colocar aqui banco helper, né? Banco helper, igual a banco helper. E aí, aqui tem uma estratégia, né? Dos exemplos que eu vejo, não sei se aqui o livro usa essa também, mas de você criar um vetor com as colunas do seu banco de dados. Então, vamos chamar ele de colunas. E aí a gente coloca as colunas do banco de dados aqui. Quando a gente precisar, a gente referencia essa coluna, ao invés de criar o array, né? Entre outras coisas. Vamos lá. Aí a primeira coluna é o ID, a outra. Não, é um vetor normal. Colchete, é verdade. Não, velho. É porque não é um vetor, ó. Lá, Éder, fala, corrige, você sempre corrige quando falta. Aqui, ó. Sim, meu. Nome, motivo. E aí o outro, cor, né? Fechou? Beleza? Vai acabar o nosso time aqui. O vermelho não é colchete, não.